pessoal, sejam bem-vindos ao Pré-ENEM SCAC. Eu sou o Cabo Tel e venho desejar a vocês uma ótima aula. Olá, seja bem-vindo ao melhor cursinho preparatório do Brasil, o cursinho do SCAC. Eu sou o professor Gleison Versosa, eu sou especialista em linguagens e na aula de hoje nós vamos voltar a falar sobre alguns elementos de redação e vamos falar do elemento mais importante, que é o filé mignon. É aqui que você tem que ganhar ponto, meu camarada, que é o elemento que vai valer 200 pontinhos. Fechar a conta e passar a régua é o elemento mais fácil que tem para você ganhar ponto. Então é necessário, é absolutamente necessário que você acerte total nesse elemento, porque tirar nota nos outros é muito mais difícil e nesse é relativamente fácil, ok? Agradecendo antes de tudo a toda a equipe aqui envolvida no processo aqui do SCAC. Tem muita gente envolvida para a coisa aqui funcionar, meu povo, especialmente ao Cabo Tel. Vamos à aula de hoje. Já falei alguma coisa anteriormente sobre a importância do item 2, lembrando que são 5 itens no Enem, cada um vale 200, você, se conseguir acertar todos, muito difícil, vai chegar no 1000, então cada elemento vai valer 200 pontinhos, tá? Esse elemento vai ver as suas partes do texto, vai ver o tipo do texto e vai ver o conhecimento que vem de fora, que a gente chama de citações, tá? O que vai acontecer então? As partes do texto se o seu texto, quer dizer, tem lá as 3 partes necessárias, introdução, desenvolvimento e conclusão, ou se você por um acaso comeu alguma mosca ali, fez um textinho com 2 parágrafos, esqueceu a conclusão, blá blá blá. Já falei disso mais detalhadamente antes. O tipo do texto aí é mortal. Se você foi lá escrever uma carta, se você foi lá escrever um poema, você já tirou 0, porque o tipo do texto é dissertativo, argumentativo, você tem que seguir a forma exata do texto, você não pode fazer a forma que você quiser, você tem que fazer o texto dissertativo, argumentativo, ok? E a citação, aí que é o filé, que é o conhecimento que você traz de fora do texto, e é isso que vai definir se você vai pontuar forte ou não. Então, esse elemento 2, galera, essa parte 2, a gente pode dizer que tem um corte aqui da seguinte forma. Esses 2 primeiros elementos, a parte e o título, vamos dizer assim, o tipo, né? Não, o título, o tipo, o jeito do texto, isso ali, ele vamos dizer, alguma coisa que é a sua obrigação. O que eu quero dizer com isso? Que se você vai ali, errou o tipo do texto, vai perder ponto. Ou tirar 0. Faltou parte do texto, vai perder ponto. Então aqui é o script. Aqui o que você tem que fazer? É chegar lá no texto, escrever, mandar um texto dissertativo argumentativo, que tem as 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão, e óbvio que tem as 3 partes mais ou menos equilibradas também, para não deixar a parte embrionária, e que você trabalhe as partes, tá? Então vamos dizer, esses 2 primeiros elementos aqui, ele é sua obrigação. Você tem que fazer isso, porque se você não fizer isso, você vai perder ponto, tá? A partir disso, você pode ir para o próximo nível. Então, a partir do momento que você fez o que tinha que ser feito, então aí você tem que fazer o além. O que é o além, meu filho? É isso aqui, ó, conhecimento de fora, que nós chamamos de citação. Eles dão um nome mais complicado lá, mas vamos traduzir dessa forma para ficar fácil aí para a galera entender, tá? Então, eu vou mostrar para vocês alguns elementos de texto, tá? Nesse primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui, é o seguinte, lá no fim, o Caboquinho, quando ele terminou o texto, ele foi lá e escreveu lá assim, ó, corpo e mente sempre saudáveis. Percebam, senhoras e senhores, que esse texto ali, o cara fez o textinho dele todo bonitinho, foi lá o texto todo maravilhoso, todo cheirosinho, todo gostosinho. No fim, ele foi lá e baixou nele o movimento de caramba, eu quero fazer uma frase aqui bonita, viu? Quero fazer uma frase show de bola, eu quero fechar esse treco com chave de ouro. Foi lá e colocou, com corpo e mente sempre saudáveis. Rapaziada, é o seguinte, olha só, não pode fazer esse tipo de coisa. Por quê? Tipo de texto. O texto é dissertativo, argumentativo. O texto não tem espaço para esse tipo de reflexão. Inclusive esse cara aqui nesse exemplo, ele não tirou 0, porque essa frase dele tem a ver com o assunto. Aí por isso ele não tirou 0. Mas ele perdeu pontos por quê? O fato dele ter colocado isso aqui está fora do tipo do texto. Isso é encarado como se fosse, vamos dizer, como se fosse uma militância, como se fosse algo para incentivar o cara para fazer alguma coisa, como se fosse uma propaganda. E isso foge do tipo do texto dissertativo argumentativo.
Porque no texto dissertativo argumentativo, por mais que querendo ou não, é um texto que está tentando te convencer de alguma coisa parecido com uma propaganda, mas é um texto que está tentando te convencer para alguma coisa parecida com propaganda sem ser uma propaganda. Então aí pode. Então você pode tentar levar o cara para o lado A ou para o lado B, desde que você não pareça que está fazendo isso. Então perceba que essa frase do caboclo aqui só não levou ele para o zero porque o que ele falou tem a ver com o tipo da redação, ou seja, ele falou algo que tem a ver com o assunto, mas esse algo que tem a ver com o assunto, ele não tem a ver com o tipo do texto. Então percebam, tudo que você tiver lá, poxa, tive uma ideia maravilhosa, eu sou uma pessoa criativa, eu quero fazer belas artes, eu tenho talento. Eu não, né? Se você pensar isso. Ou eu sou um escritor, eu sou um poeta, eu sou bom, cara. Vem uma ideia na minha cabeça aqui que vai abalar as estruturas. Guarde para você. Tudo que você pensar que é fora de sério, que é fora da caixinha, que vai ser bonito, que vai ser legal, que vai ser supimpa, que vai ser maneiro, nossa, olha, gíria antiga. Tudo que você pensar disso aí, você não vai fazer. Por quê? O risco não vale a recompensa. Tudo que você fizer desse jeito não vai acrescentar em nada no seu texto. Nada. Você não vai ganhar nem um mínimo de nota por causa disso. E pode acontecer o contrário, igual foi isso daqui. Você pode perder ponto. Então, para que você vai inventar a moda, como dizem os mais velhos, se o negócio não vai te trazer nenhum benefício? Pelo contrário, vai te trazer muito provavelmente prejuízo. Para que você vai fazer isso? Então não faça. Tudo que você tiver uma ideia muito diferentona, muito fora do script, você tira da sua cabeça e você não vai fazer no texto, tá? Então, quando teve essa ideia, igual essa aqui do cara, de colocar uma frasezinha bonita até, eu até concordo com a frase e tal, mas colocar ela solta, você não pode colocar isso, tá? Nesse outro exemplo aqui, que eu estou mostrando para vocês, é um texto que termina sem fim, né? Objetivos não ver o cidadão como um ser diferente e o texto acabou sem fim, cai no problema da parte do texto. Aí faltou para o cara ter o quê? Um planejamento do texto dele lá dentro do rascunho. Para ele ter introdução, desenvolvimento e conclusão dentro do rascunho, para na hora que ele passar para outro texto ele conseguir fazer, tá? Aqui nesse outro texto aqui, o cara terminou com uma frase, aqui, olha que ele tinha até linha, né? Tornando um Brasil menos o quê? Aí sobrou 3 linhas ali e não colocou mais nada. Tornando o Brasil menos o quê? Ou seja, texto que está faltando parte, tá? Então não pode faltar parte. Lembrando que o seu texto, ele necessita ser um círculo. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você vai lá, senhoras e senhores, escrever o seu texto do Enem, o seu texto tem que começar nesse ponto e ele tem que voltar nesse ponto sozinho. Não pode ser um texto que tem alguma abertura e algum vácuo que o cara tem que preencher esse vácuo dentro de alguma outra parte, seja da cabeça de quem está lendo, né, igual nesses casos aqui, ou seja, de você pressupor assim, bom, se nós temos o tema X, o examinador ele sabe o tema? Sim, o examinador ele sabe o tema. Então não precisa falar o tema. É errado, você vai tirar 0. O texto tem que ser da forma que o cara pega o texto, ele lê o texto do início ao fim, ele sabe do que o texto está falando porque você disse, ele sabe qual que é o problema que te colocou porque você disse, e você dentro do próprio texto você inicia e você termina. Você não deixa a ponta solta. O que isso quer dizer? Você não deixa ali para o leitor inteirar com a cabeça dele o que ele está dizendo. Porque se você fizer isso, vai considerar que está faltando um pedaço do seu texto. E você, obviamente, não vai deixar faltar pedaço do seu texto, porque você não é bobo, né? Então, beleza. Outra coisa que nós temos que ficar muito atentos é com relação à cópia, tá? Então, eu estou mostrando para vocês um texto aqui no material que está exemplo 16, que é o seguinte, ó. A saúde dos indivíduos está diretamente relacionada a jovens, cada indivíduo reais exigência da sua vida, como emoções, ideias, até desejos. Essas partes que estão em amarelo aí, galera, essas partes indicam que são partes que ele copiou do texto motivacional. Poxa, professor, mas o cara copiou a saúde dos. Ele copiou relacionado à forma, ele copiou isso. Sim, pela nova regra, se você copiar 3 linhas seguidas, 3 palavras seguidas, isso já configura cópia. Claro, óbvio, evidente. Se você vai voltar lá no texto, você vai pegar pelo menos algumas partes para você acrescentar no seu texto. É claro que vai ter uma coisinha ou outra ali que você vai acabar fazendo uma sequência de 3, 4, 5 palavras parecidas com o que estava lá. Tudo bem. O que mata, como no veneno e no remédio, é a dose.
Então, claro, vamos ter noção de dosimetria, não vamos chegar lá e pegar tudo que está lá e passar para o nosso texto, tá? Vocês nem vão fazer isso, vocês vão trabalhar com modelos. De toda forma, perceba, olha o tanto de amarelo que esse texto tá. Se você for até ali na linha 12, ó, você percebe que da linha 1 à linha 12, o texto está quase todo amarelado. Ou seja, o texto quase todo de lá de cima até aqui embaixo, o cara copiou, ele não fez nada na cabeça dele. Então você não pode fazer isso, porque é claro que aqui estamos diante de um texto que basicamente ele funcionou a partir da cópia do texto motivacional. O objetivo do texto motivacional não é que você copie ele, mesmo porque se fosse assim, ó, galera, pode copiar à vontade o texto motivacional. Você concorda comigo que não ia nem precisar de ter redação? Porque se o cara te dá o texto motivacional e se você tem a liberdade de poder ir lá e copiar ele, é claro que você não precisa nem de fazer redação, porque todo mundo vai poder ir lá no texto motivacional ou mudar o que está lá com as palavras dele, ou pegar uma pancada de texto de trecho e simplesmente conectar as partes entre si. Então é claro que isso não pode ser permitido. É óbvio. Então por que eles colocam o danado do texto motivacional se eu não posso copiar? O objetivo do texto motivacional é fazer com que você tenha mais ou menos uma ideia do assunto, tá? Porque pode cair um assunto, sei lá, tipo bullying com idoso no trabalho. Eu nem sei se existe isso. Bullying sobre preconceito da terceira idade em empresas que fabricam papelão. Sei lá, é uma coisa assim. Um exemplo extremo, só para você entender. Então, assim, pode ser um assunto que você não tenha nem a mais vaga noção do que significa. Às vezes cai tema assim, cai lá a importância de você, do cidadão brasileiro, ter documento de identidade. Ou cai lá alguma coisa que você, às vezes, não tem. Os dados lá, como trabalhar os dados da internet que as empresas pegam dos seus dados. Às vezes você nem nunca pensou nisso. Então, pode cair um tema que seja completamente fora da sua alçada. Pode ser um tema que você não tenha nem a mais remota ideia do que seja. E aí o texto motivacional, ele vai servir para te dar uma luz, para você pelo menos ter uma noção do que esse cara está falando, para você também não sair escrevendo à torta e à direito sem sentido. Quando você tem ali o texto motivacional, fica mais fácil de você conseguir saber, olha, eu vou falar tal coisa porque é essa coisa que o texto motivacional está falando. Ou seja, se você vai lá e te diz uso de dados do usuário da internet, você consegue saber através do texto motivacional que esse dado que ele está falando para você não é aqueles dados do seu plano. Muito aluno colocou lá, meu plano é ruim porque ele tem 1 GB só, por exemplo. Então, os dados que eles estavam falando eram dados sigilosos, de você andar para lá e para cá, de mensagem que você troca, essas coisas. Então, ali dentro desse uso de dados, ele está te explicitando quais são os dados que ele quer que você pense. Então, a função do texto motivacional é te motivar a fazer um texto dentro daqueles parâmetros ali que eles estão te pedindo. Porque senão, chega lá, você poderia falar de qualquer coisa, tá? Inclusive para evitar a ambiguidade de cada aluno falar de uma coisa diferente. Então, o texto motivador não é para você copiar. Você pode copiar alguns dados estatísticos, tá? Você vai lá copiar alguns números, algumas coisas assim, citando a fonte que foi citada lá em cima, mas é alguma coisa que você vai salpicar no texto ali, colocar 1 linha, 2 linhas, 3 no máximo, e acabou. E você vai e termina o seu texto de forma autônoma, simplesmente mostrando que você pegou algum dado de lá de trás, mas isso não vai agregar ponto para você, você não vai ganhar ponto por isso, porque o troço já estava lá. E aí você faz a sequência do texto normalmente, tá? E aí quando você usar o dado lá de trás, você não vai escrever assim, de acordo com porque, como diz o texto motivacional, tantas pessoas no Brasil sofrem disso. Você não pode colocar de acordo com o texto motivacional, porque, como eu disse, o texto é um ciclo que tem que estar fechado dentro de si mesmo. O cara que lê o seu texto, ele não pode sair do seu texto para procurar outra coisa. O seu próprio texto já tem que entregar para ele tudo que ele necessitar para perceber, para entender, tem que estar no seu texto, tá? Porque se ele precisar de sair para perceber alguma outra coisa, é porque vai se considerar que o seu texto está faltando pedaço ou ele foi mal escrito, tá? Agora vamos ver um outro caso que acontece muito, galera. Nesse outro texto que eu estou mostrando para vocês aí, lá no finalzinho a pessoa escreve assim, ó, não é fácil passar por tudo isso sozinho, por isso procuro ajuda. Essa tal coisa que a gente não pode falar aqui não é a solução. Concordamos, acho que isso daí
né, qualquer pessoa sensata concorda com a pessoa. Observe que aqui nós temos o seguinte problema. A pessoa fez como se fosse uma militânciazinha, a pessoa fez como se fosse uma panfletagem, que eles chamam, tá? Uma panfletagem, que é defender uma ideia como se você estivesse, poxa, apoiando isso aí, vamos lá, galera, uhul, vamos todo mundo passar. Não, não pode, porque o texto tem que ser dissertativo, argumentativo. Então perceba que por mais que provavelmente a intenção da pessoa foi boa, por mais que a mensagem também é positiva, o fato dela ter feito isso dali destruiu a nota dela. Porque é um tipo de uma coisa que ela não poderia ter colocado dentro de um texto de redação, tá? Esse outro exemplo que eu estou mostrando para vocês, o exemplo 19, ele diz o seguinte, ó, as doenças mentais, sua família, motivo... Olha que é um texto que ele tem ali 11 linhas, mais hoje ele tem 13 linhas, não tem introdução, desenvolvimento e conclusão, é um texto que claramente está faltando partes, tá? É um texto que claramente vai tirar aí uma nota horrorosa, exatamente por causa disso, tá? Vamos dar uma passadinha mais para frente aqui. Vamos agora entrar na questão do repertório. Agora temos que respirar um pouco e entrar no mundo maravilhoso das notas melhores, que é o mundo do repertório. Então vamos considerar que você foi lá no seu texto, você fez as partes dele certinhas, você fez introdução, desenvolvimento e conclusão. Você fez o tipo do texto certo, você não fez essa militância rasa, você se manteve no texto dissertativo argumentativo, você não contou historinha, tá? Nada disso. Você fez o texto dissertativo argumentativo gostosinho, facinho lá. E agora vai ficar faltando isso aqui também, ó. Quais são os exemplos que você trouxe? Aí vai acontecer o seguinte, se você usar apenas os textos motivacionais, que foi o que eu falei, você volta lá, pega um dado estatístico, sei lá, quantos por cento de pessoas são assim, quantos milhões de brasileiros sofrem com tal problema. Você voltou lá e pegou apenas e tão somente dados estatísticos. Esse texto seu, ele só poderá ganhar nesse item 2 apenas 120 pontos, tá? Então vai de 0 a 200. Se você se manteve apenas nos exemplos do texto motivacional ou exemplos próprios, o tio da cunhada do colega do meu vizinho passou por tal coisa, se você se manter apenas em questões relacionadas se você se mantiver, na verdade, né? Apenas a questões relacionadas a exemplos corriqueiros de pessoas desconhecidas, ou se mantiver apenas dentro de exemplos que está no texto motivacional, sua nota não vai poder passar de 120, tá? E aí, claro, como a gente diz aqui que é conhecimento, você precisa de conhecimentos externos para produzir seu texto. Às vezes o aluno pensa assim, poxa professor, mas eu vou ficar usando uma citação, usando uma série da Netflix, pegando dados estatísticos do texto, o texto não vai ser meu. Sim, ele vai ser seu. E ele vai ser seu e ele vai ser julgado pelo fato de você conseguir pegar esses elementos que estão soltos aí, pegar esses elementos que estão soltos no universo, costurar ele dentro do seu texto de uma maneira que ele faça sentido. Então o texto vai sim ser seu, tá? Então não precisa se preocupar, está previsto que você gaste linhas para isso, e essa é uma das razões pelas quais você precisa escrever pelo menos 30 linhas. Porque se você tem dentro da sua previsão que você pode e deve usar elementos externos, é inadmissível que uma redação com poucas linhas ganhe muito ponto. Porque se ele escreveu lá 15 linhas, por definição, ele não foi beber em várias fontes lá de outros autores para que ele conseguisse fazer o texto dele. Então, obviamente, ele não vai poder ter uma nota grande, ok? Então, pense nesse exemplo que ele está dizendo o seguinte, olha onde está sublinhado. Pela Organização da Saúde, OMS, mostra que o Brasil tem o maior número de pessoas depressivas da América Latina. Ótimo, a citação que estava lá no texto motivacional, a pessoa colocou no texto dela, depois ela falou assim, ó, esses dados são muito preocupantes, pois muitos não buscam bababá. Fez a citação da maneira correta, porque ela colocou a citação e na sequência fez alguma conexão da citação, como se fosse vamos dizer, como se fosse um exemplo, porque essa citação nada mais é do que um exemplo. Ou seja, você vai puxar um elemento de fora da redação, ou um elemento que está lá nos textos motivacionais, para dar peso naquilo que você está dizendo. Então, a função da citação no texto é fazer com que o seu texto se mostre qualificado no sentido de que eu não estou fazendo isso tudo da minha cabeça.
eu tenho um exemplo no mundo, eu tenho um autor, eu tenho uma série, eu tenho um filme, eu tenho um dado da Organização do Comércio, sei lá, que corrobora aquilo que eu estou dizendo. Então esses dados eles são capazes de fazer com que você qualifique o seu texto, tá? O que aconteceu muito, galera, se você pegar nesses textos assim, igual desse das doenças mentais, é que muita gente pegou um exemplo bacana que tinha lá no texto, que é o que fala de frescura, né, que é o que eu estou mostrando para vocês no outro slide aqui, que diz assim, ó, apesar de ser tratado por muitas pessoas como frescura, muitos alunos pegaram lá aquilo que no texto estava bacana, estava saltando aos olhos por ser bem feito, e colocaram no texto deles. Só que isso daqui não vai te qualificar, porque você colocou lá, mas e aí? Isso te levou a lugar nenhum. Por quê? Você só está citando uma coisa que já estava no texto, e por mais que seja uma frase de efeito, né, que é isso que eu quero dizer para vocês, que às vezes a frase é bonita, ela é de efeito, mas ela não vai te fazer pontuar. Não adianta. Porque não adianta ser bonita e ser de efeito. Ela tem que ter o peso de alguma citação por trás, tá? Então olha o que ele vai dizer lá. Atualmente no Brasil tem crescido os casos de transtorno mental e é a principal a depressão se tornando o país com o maior número de casos no mundo todo. Por que esse trecho aqui está marcado? Porque essa pessoa faz essa afirmação baseada em nada. Fonte Arial 12, fonte eu mesmo. O cara fala, tá, beleza, você fez essa afirmação aqui, filho meu, mas me diga o seguinte, de onde que você tirou isso? O cara não falou. Nesse ponto, sempre tem um cara que pergunta assim, poxa, professor, mas eu não sei de onde que eu tirei isso. Olha, existe sim a previsão de que você minta. Você pode ali dizer, de acordo com a OMS, de acordo com a ONU, de acordo com o Ministério de Saúde, de acordo com o sindicato das pessoas, blá blá blá. Dificilmente, não vou dizer que é impossível, mas dificilmente o examinador não vai abrir uma aba do Google do lado e pesquisar a citação que você fez para saber se você mentiu ou se você falou a verdade. Dificilmente ele vai fazer isso, porque o examinador não tem tempo. Então, nesses casos, que você fez uma afirmação forte igual essa daqui, mas você não tem a menor ideia de onde que você tirou isso, cabe sim que você vá ali e coloque uma fonte plausível. É claro que ali também você não vai colocar uma fonte que não tenha sentido. Por exemplo, nesse texto aqui que está falando de enfermidades relacionadas à saúde mental. Você não vai dizer assim, de acordo com o Sindicato dos Artistas, de acordo com as Forças Armadas, de acordo com a Academia Brasileira de Letras, tantas pessoas no Brasil têm determinada doença. Porque não faz sentido. Se nós estamos dentro de uma redação de saúde, é óbvio que as suas citações elas têm que se referir à saúde. Pegando o exemplo contrário, vamos supor que lá fale sobre textos. Sei lá, um livro salva o mundo, um livro é importante, tá? Como transformar o Brasil num país de leitores, vamos supor. Vamos supor que o cara coloca isso. Aí você vai lá e diz assim, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem poucos leitores. Percebeu que está na cara mentira? Porque se você está falando de livros, se você está falando de leitores, como criatura de Deus, que você vai na sua citação e vai citar um treco lá, uma organização relacionada à saúde. Não faz sentido. Então, é óbvio que as suas citações têm que ser feitas dentro do grupo de pessoas, dentro do grupo de área que tem a ver com a referência que você está puxando. Porque senão está na cara que é mentira. Se o examinador perceber na cara que é mentira, é claro que ele não vai considerar. Mas se você colocar uma coisa ali que tem lógica, faz até sentido, vai passar batido, tá? Então é isso que eu estou falando para vocês. Então vamos pegar esse outro exemplo aqui, ó. É o exemplo 23. Atualmente a população brasileira vem se mostrando negativa, vem ali, tá errado que tá com N, né? Mas tudo bem. Vem se mostrando negativa em vários aspectos, estimando padrões e se esquecendo da empatia, acarretando problemas psicológicos em várias, tá errado aí, tá falando acento também, pessoas causando graves doenças como depressão, atingindo todos os gêneros. Olha só, cadê a citação? De onde que esse cara tirou isso aqui? Por mais que você, vamos dizer assim, perceba na sua vida real, que realmente, muito provavelmente, isso está acontecendo, que é o exemplo do próximo aqui também, ó, no exemplo 24, ele diz assim, atualmente nota-se na sociedade contemporânea um crescente número de consultas aos psicólogos.
psicólogos ali, porque ele não colocou o acento, deveria ser em tese psicólogos, tá? Então, assim, por mais que você pode estar percebendo isso aí na sua vida real, que o seu ciclo de amizade, que as pessoas têm sim buscado cada vez mais esse tipo de ajuda, por mais que isso seja nítido, eu nem sei se é, mas por mais que seja, você está vendo isso acontecer. Você não pode afirmar isso sem que você tenha uma fonte. O que o cara poderia ter feito aqui, olha, pode ser, parece que está indicando que as pessoas estão buscando mais esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, isso não ia impactar em nada para te melhorar em comparação àquilo que você precisa de nota. Porque você estaria apenas levantando uma hipótese, você não estaria comprovando ela, então isso não seria um conhecimento legitimado que você trouxe de fora. Então, você levantar uma hipótese não prova nada, entenderam? Então, assim, você não pode fazer isso. Esse mesmo cara aqui, ó, na linha 12, ele fala assim, ó, sendo assim interpretada como mentirosos ou loucos, quando na verdade são depressivos. De onde que ele tirou que essas pessoas são interpretadas assim? Qual a fonte? Vozes da minha cabeça, 12, tudo. Por mais que, igual eu estou dizendo, por mais que às vezes na vida real realmente seja isso. Por mais que você perceba que isso aconteça em sua volta, mas isso aqui não tem lógica no texto. Porque o cara tem que provar de onde que ele está tirando a coisa, porque afinal de contas o critério diz que você tem que trazer conhecimento de outras áreas. Ou seja, não basta apenas você trazer conhecimento. Esse conhecimento ele vai ter que estar embasado, ele vai ter que ter o suporte, seja de alguma ciência, seja de alguma pesquisa, seja de alguma reportagem, ele tem que ter alguma base para você estar falando o que você está falando, porque senão não faz sentido, tá?